Hoje ninguém tem dúvida de que a vida como ela existe hoje no planeta Terra não teria sido possível sem a existência da água. Então, para a gente entender isso, a gente tem que voltar o nosso pensamento para um tempo muito antigo do nosso planeta, em que havia água e que havia condições de temperatura e de radiação que permitiram o aparecimento das primeiras moléculas, algumas moléculas simples, como por exemplo os aminoácidos, mas cuja existência permitiu o surgimento de moléculas mais complexas, como por exemplo os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA e as proteínas, e que por sua vez permitiram que existissem as células. Praticamente todos os seres vivos são organizados em um padrão estrutural em que a subunidade principal é a célula, e essa célula, para funcionar, ela depende da interação, da ação de todas essas moléculas com a água. E um momento que eu considero crucial no desenvolvimento da ciência biológica é a data de 1953, que é a data em que Watson e Crick propuseram o modelo da estrutura do DNA. Então hoje a gente sabe que o DNA e o RNA, principalmente o DNA, é um material hereditário presente em todas as células, e que descobrir, ou seja, entender como era a sua estrutura e entender como ele se replica, foi fundamental para a gente compreender como é a química da célula, como as células podem se multiplicar, mantendo as suas características, como as características podem ser passadas de geração a geração, e também como essas características podem ser modificadas na história evolutiva dos seres vivos. O impacto disso é tão grande e está presente em tantas áreas do nosso dia a dia que fica até difícil da gente perceber como as coisas do nosso dia a dia hoje estão ligadas a esse momento importante dessa compreensão do funcionamento do material genético. Então, hoje, coisas como, por exemplo, o desenvolvimento de uma insulina recombinante para tratar as pessoas diabéticas, o desenvolvimento de novas vacinas, o desenvolvimento de novos medicamentos, a realização de testes de identificação de paternidade dos indivíduos, todos esses conhecimentos são diretamente correlacionados com essa compreensão do funcionamento da química da célula, principalmente do funcionamento do material genético. Também tem desdobramentos nos dias de hoje, quando a gente pensa, por exemplo, nas famílias das pessoas que têm doenças hereditárias, para as quais testes genéticos e aconselhamento genético também pode ser oferecido. Um tipo de trabalho que a gente desenvolve no Instituto de Biociências, no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, aqui na USP, campus de São Paulo, está diretamente ligado ao atendimento e o aconselhamento das pessoas que pertencem às famílias onde ocorrem as doenças hereditárias, ou seja, onde se realiza aconselhamento genético. E todos os pesquisadores desse grupo se dedicam direta ou indiretamente à compreensão dos mecanismos genéticos que estão por trás de doenças humanas de base genética. Então, esse serviço de aconselhamento genético é um desdobramento muito importante das pesquisas que estão sendo realizadas nesse Centro de Estudos do Genoma Humano.